É, é uma honra a gente falar sobre a doutrina espírita. E hoje, todos aflitos por causa da morte, né? Pessoas morrendo. E se eu morrer, o que acontecerá comigo? Para onde eu irei? Eu irei para um lugar bom, para um lugar ruim? Então, isso nos deixa muito preocupado, muito aflito. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Tentar esclarecer alguns pontos que nos preocupam muito, né? Mas para mim falar sobre a morte, eu preciso falar sobre o perispírito. Todos nós sabemos o que é o perispírito, sem dúvida nenhuma, né? Mas nós temos o nosso princípio inteligente, nossa fonte divina dentro de nós, que é o nosso espírito, nossa centelha divina. E o nosso espírito, ele é recoberto, envolvido por algo que faz com que esse espírito se ligue ao corpo físico, essa carcaça que nós temos, né? E dá-se o nome de perispírito nesse envoltório, né? E nós sabemos também que esse perispírito ele é ligado ao nosso corpo físico por um cordão fluídico magnético. É um cordão que prende o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Tanto é que quando nós dormimos, né, existe a emancipação da alma. O nosso espírito sai do nosso corpo e vai vagar por aí. Ele vai a lugares bons, quando nós temos bons pensamentos. A locais ruins, quando nós temos maus pensamentos, né? Mas quando nós acordamos, imediatamente ele volta, porque ele está preso ao nosso corpo por um cordão magnético, né? Muitas vezes a pessoa acorda de manhã e fala, eu tive um pesadelo tão ruim, foi tão difícil a meia-noite. As pessoas falam, é porque você comeu comida pesada. Você não pode comer comida pesada e ir dormir. Então eu só vou comer uma bolachinha e tomar um chá. Mas pesado foi seus pensamentos, não foi a comida. Quando seus pensamentos são pesados, são ruins, você vai para um local ruim. Eu vou explicar depois por quê, né? Mas todos nós sabemos que nós temos perispírito ligado ao corpo físico por um cordão fluídico, né? Ao qual, do que é constituído esse perispírito? Ele é constituído de matéria quintessenciada. Mas o que é matéria quintessenciada? Isso vem do nosso atavismo, de nossas lembranças antigas, que nós pensávamos que nós tínhamos só 4 elementos, água, fogo, terra e ar, e tudo aquilo que não fosse composto por esses elementos era de uma matéria do quinto elemento, uma matéria quintessenciada. E isso veio e caiu esse nome de matéria quintessenciada no perispírito, por nós não sabemos que tipo de matéria é essa. Mas é uma matéria bem tênue, né? Como se fosse um gás. Né? Muito bem. Mas o que seria a morte? Ora, a morte do corpo físico não é o desencarne, é diferente. E nem acontece simultaneamente. Quando nós morremos, o corpo físico morre, deixa de ter atividade biológica, né? Aí o médico declara que teve morte, que fulano morreu. Mas, como o nosso perispírito está ligado ao corpo físico, ele não separa imediatamente. Agora, aquelas pessoas que vão envelhecendo,
A própria natureza vai preparando elas para o desencarne, né? Então, eles vão perdendo a tonicidade, perdendo aquele fluido vital. O fluido vital vai diminuindo. Então, a pessoa vai ficando mais fraca, perde audição, perde visão, raciocínio mais lento, movimentos mais lentos, perde equilíbrio. O próprio organismo prepara, daí ela desencarna, morre e já desencarna. Porque ela tem pouco tônus vital, ela tem pouco fluido vital. Agora, quando você está com muito fluido, porque quando você faz a programação, sua programação reencarnatória, né, é programado, mesmo que você não fez, fizeram para você, é programado um certo número aproximado de anos de fluido vital para você viver. Ora, aí você tem uma morte, né, repentina, violenta. Você leva um tiro, um acidente automobilístico, né? Quando você estava cheio de fluido vital no seu corpo. Ora, aí o seu perispírito continua preso ao seu corpo, mesmo depois de não existir mais vida biológica, mas existe fluido vital. Mas, como nós nunca somos abandonados, existem equipes espirituais que nos atendem e, de acordo com o seu merecimento, com a sua evolução espiritual, esse cordão fluídico é separado. E aí seu perispírito, o seu espírito, segue adiante. Caso contrário, ele fica preso. Tanto é que muitas, né, reuniões mediúnicas, o espírito vem lá, eu vejo meu corpo, eu estou preso no meu corpo. É que não separou ainda. Eu vou voltar nesse assunto. Muito bem. E nós temos, no nosso universo, Deus, espírito e matéria. Ora, o perispírito é só o envoltório que faz a ligação. Então, o perispírito não é espírito. O perispírito não é Deus. Então, só sobra a alternativa, perispírito é matéria. A matéria é quintessenciada, mas é matéria. E o nosso universo também, ele é regido por leis, leis de Deus, leis da natureza. As leis da natureza são leis de Deus. E essas leis, elas são eternas e são imutáveis. Não são derrogadas. E o nosso perispírito obedece essas leis. Engraçado, né? Mas essa é a verdade. Eu vou fazer uma leitura aqui a respeito do nosso perispírito, né? André Luiz diz assim: conforme transita, de acordo com seu livre arbítrio, o espírito registra energeticamente em seu perispírito os erros e os acertos. Ora, nossos erros, nossos acertos ficam registrados onde? No nosso perispírito. É ali que eles ficam registrados. Mas eu vou seguir adiante, né? Eu vou seguir adiante e vou lá no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, no capítulo 20, ele afirma, faz essa afirmação. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. E Emmanuel, no livro Roteiro, diz que o perispírito obedece às leis da gravidade no plano que se afina. Já Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, diz
terem aprendido que os espíritos dos mortos, daqueles desencarnados, gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidades. Ora, se o nosso perispírito é matéria e nós estamos vivos, existe vida no nosso perispírito, e onde há vida, a energia elétrica, a movimentação de elétrons. E quando existe vibração, movimentação de elétrons, existe vibração. Tá? Por isso, então, que nós dizemos assim, vamos fazer uma prece, cerra os olhos, eleva seus pensamentos, vamos aumentar a nossa vibração, porque é uma propriedade do perispírito que quanto maior for a sua vibração, né, o perispírito ele fica mais leve, mais tênue, né, e emite mais luz. Que é um exemplo melhor que Jesus, quando apareceu para Paulo na estrada de Damasco, era tanta luz que Paulo ficou cego, porque é um espírito muito evoluído, uma vibração altíssima. Agora, quando os espíritos diminuem a sua vibração, tem uma vibração baixa, o perispírito, ele vai ficando mais pesado, mais denso e mais escuro. Por isso, quando você vê um espírito que não é... Quem tem evidência e vê um espírito que não é muito evoluído, vamos dizer assim, né? Ele é escuro, negro, pesado. Tanto é que aqueles espíritos daqueles que estão muito ligados à matéria, né? Eles têm uma vibração tão grande que, quando ele desencarna, o seu perispírito se confunde com o corpo físico. Ele não sabe que desencarnou muitas vezes. Mesmo que ele foi desligado, o seu perispírito foi desligado do seu corpo físico, né? Ele não sabe que desencarnou. Então ele pensa que está vivo. Daí ele vai na sala mediúnica e fala: ninguém me vê, ninguém me ouve, né? Mas você desencarnar, morrer, não é a mesma coisa que desencarnar. Quando você morre, cessa toda a vida biológica que você tem. Né? Mas isso não quer dizer, como eu disse, que você desencarnou. Muitas vezes você fica ligado a esse corpo por horas, dias, meses, até mais que isso. Né? Mas como a espiritualidade não nos abandona, em hipótese alguma, vem um grupo de espíritos, que são socorristas, e faz o desligamento do perispírito ao corpo físico, porque nós estamos presos por um cordão fluídico, fluido magnético. Nós estamos presos. Dormir. Meu espírito sai do meu corpo, emancipa minha alma, e eu vou para onde eu estou em afinidade, lugares bons, lugares ruins. Acordei, ele volta imediatamente, porque ele está preso por um cordão fluídico. Está acorrentado a esse corpo físico. Ele não consegue ficar longe. Você estando desperto, ele está com você. Quando você dorme, ele sai. Então, ele só vai haver o desligamento, o desencarne, quando nenhuma molécula do seu perispírito estiver ligada a uma molécula do corpo físico, onde tiver desligamento total. Aí você desencarnou, você segue adiante. Que não acontece exatamente
na hora da morte do corpo físico. Tudo bem? Muito bem. Mas eu desencarnei, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu irei? Conforme eu disse, né, o nosso perispírito ele obedece, né, conforme André Luiz, Emmanuel, Ernesto Bozano, ele obedece às leis da gravidade. Ele obedecendo às leis da gravidade, quando não existir mais a ligação fluídica, acorrentando o perispírito ao corpo físico, a separação, aí ele vai ficar no plano que ele se afina. Eu gosto muito de dar esse exemplo, e eu vou dar. Eu vou dar o exemplo aqui, como o nosso perispírito é como se fosse um gás, né? Então, eu vou dar o exemplo de um gás, de gases. Eu vou pegar 3 bexigas. Uma eu vou encher de um gás pesado, metano, butano, né? A outra bexiga eu vou encher com ar. Esse ar que nós respiramos. E a terceira bexiga eu vou enchê-la com gás ozônio. Eu vou amarrar, segurar numa cordinha, um barbante. Esse barbante que eu estou segurando, essa cordinha, é o nosso cordão fluídico. E as bexigas são os nossos perispíritos. Ou melhor, que está dentro da bexiga, né? Aí eu vou pegar a bexiga que tem ar e vou furar a bexiga. Desencarnou. Desencarnou. O ar vai para onde? Ele fica aqui na superfície da Terra. Ele fica por aqui. Lá embaixo tem ar? Não tem ar. Lá em cima tem ar? Também não tem. Tem muito rarefeito. Se você for escalar uma montanha, lá em cima, você tem que levar oxigênio extra, porque lá em cima é muito rarefeito, você morre de falta de ar, né? Eu tenho a bexiga que tem o gás pesado. Se eu furo essa bexiga, eu desencarnei. Esse gás é para onde? Ele, de acordo com o seu peso específico, ele vai descer, até entrar em equilíbrio. Mas vai descer até onde? Até onde entra em equilíbrio. Ah, mas ele vai lá para baixo da Terra? Vai lá para baixo da Terra. Mas lá embaixo tem gás? Tem. Como tem água. Da mesma forma que a água desce, o gás desce também. Tanto é que em Minas, cisternas, muito fundo, tem gás lá embaixo. Tá certo? Agora eu vou pegar a terceira bexiga, que tem gás ozônio. Eu furo a bexiga, desencarnou o fulano. Esse gás ozônio vai para onde? Imediatamente ele vai lá para a camada de ozônio, porque ele é muito leve. Certo? É muito leve. Isso é o que acontece conosco. Quando nós desencarnamos, de acordo com o peso específico do nosso perispírito, é para onde nós iremos. Simples assim. Não tem oração, não tem prece, não tem milagre, não tem nada. De acordo com o seu peso específico. E o seu peso específico é determinado pelas suas ações, as vibrações, as más vibrações, o ódio, a inveja, a maledicência. Vai diminuindo a vibração do seu perispírito, ele vai ficando mais pesado e mais denso. O amor, a fraternidade, né? A caridade, a benevolência. Vai aumentando a vibração do seu perispírito e vai ficando mais leve. Simples assim, né? E para onde nós iremos? A gente que determina, nós que determinamos. Ah, vai perguntar, alguém pergunta para você, mas para onde eu vou? Você fala, não sei, porque quem determina para onde você vai é você mesmo, com as suas ações. E as leis de Deus não são derrogadas. Ela obedece à lei da gravidade e ponto final. Ponto final. Ah, mas e lá embaixo? Lá embaixo nós temos o quê? O abismo. Ah, mas quem eu vou para o abismo? Não, você não vai para o abismo. Porque no abismo são aqueles espíritos que têm o perispírito muito
pesado. Hitler, seus assecas, Átila, Gengis Khan, Nero, Calígula. Idi Amin Dada, que matava os negros e comia. Botava na panela, fervia, fazia sopa e comia. Então, esses estão lá embaixo, se não reencarnaram. Agora que nós estamos entrando numa fase de transição planetária, né? Eles estão lá embaixo. Tanto é que o Papa Gregório ficou lá embaixo 1000 anos. Né? Quem lê o livro Libertação sabe disso. Né? Mais acima, fica mais ou menos a 4 quilômetros de profundidade, a 5 quilômetros, o abismo. Mais para cima, 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, 3 quilômetros, nós temos as trevas. Quando tem o Vale dos Suicidas, a gente pode até ir, né? Nós podemos até chegar nas trevas. O nosso perispírito pode ficar pesado a tal ponto da gente descer para as trevas, de acordo com a nossa vibração. Né? O Vale dos Suicidas é nas trevas. É lá que ele fica. Mais acima, aqui na nossa crosta, inicia-se um umbral. Então, nós temos aqui um umbral grosso, né? Que é na crosta da Terra, onde a maioria dos espíritos ficam, eles são muito ligados à matéria, o seu peso específico faz com que eles fiquem por aqui mesmo. Né? Acima um pouquinho, nós temos vamos dizer assim, uma transição, um umbral ameno, que é onde ficam aquelas colônias, né? Casas de tratamento, casas de socorro, casa de Fabiano de Cristo, Campo da Paz, que você vê nos livros de André Luiz, que os espíritos ficam nessas casas de socorro e descem, né, num umbral grosso para socorrer aqueles espíritos que já estão um pouco melhores e que possam subir um pouco mais. Seu perispírito já está mais leve. Já não estão pensando tão mal assim dos seus irmãos. Seus pensamentos estão melhorando. Então, sua vibração está subindo, ele tem condição de ser resgatado. Acima do umbral, nós temos um umbral leve, onde fica as cidades espirituais. Cidade de Nosso Lar, 5.000 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. Cidade Alvorada Nova, 5.000 quilômetros acima da cidade de Santos. E assim sucessivamente. São várias cidades espirituais. Onde ficam aqueles espíritos um pouco mais leves, um pouco melhores. Acima do umbral leve, nós temos mais uma zona, mais 2 zonas. Mais uma zona onde ficam aqueles espíritos que são mais evoluídos ainda. Por exemplo, Bezerra, Chico, Madre Teresa, Gandhi, Beethoven, Bach, Einstein, Newton, Copérnico, Kepler, e por aí adiante. Por aí adiante. Eles ficam nessa zona. E acima dessa zona, né, é onde ficam aqueles espíritos que são encarregados de proteger os países, como Ismael no Brasil. Cada país tem um espírito protetor designado por Jesus, que vive nessas esferas mais altas. Tá? Para vocês terem uma ideia, quem leu o livro Nosso Lar, quem assistiu o filme, né, viu que a mãe de André Luiz está numa esfera acima de Nosso Lar. André Luiz vai para um umbral, depois ele é resgatado, vai para as colônias e depois vai para Nosso Lar. Né? E o pai do André Luiz está no abismo. E o avô do André Luiz está nas trevas. Até ele encontra o avô lá nas trevas. Né? E ele tem que se mudar o seu perispírito, se transformar num menino novamente, para que o avô dele o reconheça. Né? Então, vocês vejam que depois do desencarne, né, cada um vai para um lado. A família de André Luiz
Era pai, mãe, avô e ele. Cada um numa zona diferente. Cada um numa zona diferente. Né? Numa esfera espiritual diferente. De acordo com o peso específico do seu perispírito. Né? Então, Jesus diz para nós assim: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas com ele. Então, você tem que reconciliar com aqueles que convivem com você. Eu tenho que reconciliar com aqueles que convivem comigo, enquanto eu estou caminhando com eles aqui. Porque aqui nós estamos todos no mesmo, estamos todos na mesma esfera espiritual. Todos. Porque nós todos estamos presos ao nosso corpo físico por esse cordão fluídico magnético. Né? Agora, depois que você cortou esse cordão, cada um vai para um lado, gente. Cada um vai para um lado. Jesus disse a cada um segundo suas obras. Não é? Se minhas obras são boas, eu vou a um lugar bom, uma esfera boa. Ora, se a minha vibração, meu perispírito ele vibra, eu adoro beber, eu adoro drogas, né? Ele tem uma vibração. Quando eu desencarnar, eu vou numa esfera espiritual onde existe só drogado. Só pessoas que gostam de droga, só pessoas que gostam de álcool. Porque nós temos a mesma vibração, nós temos o mesmo peso específico. Se eu sou carregado de ódio, não perdoo, eu posso até ter vício da droga, da bebida, mas eu não perdoo. Eu estou carregado de ódio, de mágoa. O meu perispírito vai vibrar, ter uma vibração tal, que quando eu desencarnar, para onde eu for, são pessoas iguais a mim, pela lei de afinidades. Então, cada qual escolhe para onde irá. Nós preparamos a nossa morada aqui. Morri. E agora? Para onde irei? Não sei. Depende de cada um. Depende de cada um. Eu não posso falar para onde fulano vai, para onde Beltrano vai. Ele é que está escolhendo a sua morada. Com as suas atitudes. No bem ou no mal. Na dor ou no amor. Eu estou espargindo amor, eu vou para um lugar bom, meu perispírito é levinho. Eu desencarnei, eu vou lá para cima, imediatamente. Lá, Ernesto Bozano diz, gravita fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhe convém por virtude da lei de afinidades, por virtude da lei da gravidade. Então, cada qual escolhe, prepara a sua morada. Então, se nós nos reformarmos, igual dizia o Chico, eu não posso mudar lá atrás, não. Não tenho como voltar. Mas estou encarnado ainda. Graças a Deus. Ora, se eu ainda estou encarnado, eu posso mudar meu futuro. Trabalhando no bem, no amor, na fraternidade. Seguindo o Evangelho do Cristo. Eu vou fazer com que o meu espírito ele vibre numa frequência tal, mais alta, e ele passe a emitir luz. E Jesus disse assim, faça brilhar a sua luz. Como que eu vou fazer a minha luz brilhar se eu estou emitindo sombra? Como que eu vou fazer minha luz brilhar se o meu perispírito é escuro? Por causa dos meus pensamentos, das minhas ações. A minha luz só vai brilhar quando eu trabalhar no bem. Quando eu reformar, remodificar, remodelar o meu modo de vida e meu modo de pensar. Aí meu perispírito vai passar a vibrar numa frequência maior, ele vai ficar mais leve e eu vou emitir mais luz.
Eu vou seguir o que Jesus disse. Farei brilhar a minha luz. E reconciliando sempre com aqueles que estão caminhando comigo. Neste momento, agora. Essa é a mensagem. Não existe nada de sobrenatural, gente. Não tem, é simples. Nós obedecemos o nosso espírito, o nosso perispírito, que envolve nosso perispírito e o carrega para todo lado. Está sempre junto. Ele obedece à lei da gravidade, enfim. Ah, mas o meu perispírito é pesado por quê? É porque você tem maus pensamentos, sua vibração é ruim, você vai ficar junto com esse povo. Ok? Então, esse é o momento oportuno. E não existe um momento mais oportuno como esse para que nós possamos modificar o nosso perispírito. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, de isolamento social, um momento de desemprego, um momento de crise do isolamento, de pessoas aflitas. E nós podemos ajudá-las. E nós as ajudando, o primeiro beneficiado somos nós. Nós melhoramos a nossa vibração. Nós temos essa oportunidade de ouro na mão, para que nesse momento nós possamos melhorar a nossa partida, gente. A melhorar a nossa partida, a nossa viagem. Voltarmos para o mundo espiritual, para um local melhor. A oportunidade está aqui. Nós não podemos deixar escapar essa oportunidade de nós fazermos o bem para o nosso próximo e melhorarmos, sermos mais luz, sermos mais leves espiritualmente. Ok, gente? Essa é a mensagem. Eu espero que pelo menos alguém tenha entendido, né, que cada um é responsável pelo seu futuro. Cada um tenha entendido que nós estamos construindo o nosso futuro hoje. Esquece para trás, esquece, não dá para mexer lá atrás mais, não. Aquele mal que eu já fiz, ele está feito. Mas eu vou tentar melhorar aquele mal que eu fiz, praticando bem daqui para frente. Ah, mas como praticar o bem? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Uma palavra de carinho, uma prece, um abraço virtual, uma mensagem de amor. Tudo isso eleva nosso perispírito, eleva nossos pensamentos, nos preparando para uma morada um pouco melhor. Muito obrigado a todos. Eu espero que possamos refletir, né, e agir. Agirmos no bem. Até uma próxima, gente. Fiquem com Deus.